Boa. Deixa eu fazer um pedido aqui. Ontem desencarnou uma prima minha, né? Maria Helena Loyola Aragão, né? Pedindo por ela, que os bons espíritos possam pará-la nesse momento difícil, né? É contigo agora. Como o livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Franciscano Xavier, traz passagens de Paulo, né? Então eu vou ler a lição 99 desse livro, rapidinho. Nos diversos caminhos, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se perdem a curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam o dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Senhor, mais uma noite de estudos, mais uma noite com o livro Paulo e Esther. Ensinamentos nobres e salutares, necessários para a compreensão exata do tamanho do cristianismo, do tamanho do princípio cristão de paz, de amor, de caridade, de perdão. É isso que nós precisamos examinar em nós e ver lá dentro de nós aonde estão guardadas essas coisas. Elas estão lá, nos nossos porões, nos nossos armários de relíquias, em nossas coisas mais escondidas. É lá que nós vamos encontrar todos esses pendores do cristianismo, porque eles residem dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a encontrá-los. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores. Ajuda-nos a sair desta vida melhor do que entramos. Ajuda-nos a sermos melhores
amanhã do que fomos hoje. Mas sei, Senhor, que Tu já nos ajuda, pois que, através de Jesus e dos seus discípulos, deixou esses ensinamentos que abrem os nossos olhos e os nossos corações. Agora só depende de nós. Que nós possamos assimilar os conteúdos da noite de hoje e refletir profundamente sobre cada um deles, com as rogativas de que cada um dos necessitados possa receber um pouquinho desta luz que se faz aqui nesta noite através desse estudo. Tanto os espíritos encarnados quanto os desencarnados. Todos precisam de luz, todos precisam de afeto, de carinho, de amor. Que a paz do Senhor esteja conosco durante todo esse estudo e que se faça assim, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, prima. Boa noite, Frânio. Consuelo. Boa noite. Boa noite, Elisa, Consuelo, Lourdinha. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a Frânio, Lourdinha, seu Roberto, Elisa. Boa noite, Consuelo, Lourdinha. Bom, hoje nós estamos estudando Paulo Estevam. Boa noite, família. Boa noite a noite. todos. Boa noite. O livro antigo está na página 130, logo no início. 130? É, o livro antigo. Qual é o parágrafo, qual é a travessão? Ô, marquei errado. Acho que você marcou errada, Frânia, porque não é tão distante assim. O parágrafo que eu estou marcada aqui é sim, é justo, retrucou o Samônio, inspirado. Exato. É isso Para mim é mesmo. na página 130. Para mim é na página 130, é isso aí. É? É. Então a No minha é antigo, 118. Pois é. 130 na minha também. É, a Você minha está andando muito 118. devagar, Elisa. Está andando muito devagar. Tem que correr para alcançar, viu? Você está lá atrás. Ai, Ó, meu Deus do Então, céu. vamos lá. Vamos lá. Gamaliel está visitando a Casa do Caminho, está admirado com o que está acontecendo, encontra um grande conhecido, seu um grande amigo, e tá, né, o amigo está sendo inspirado, né, pelos espíritos, está passando informações muito úteis para o Gamaliel. E o Gamaliel, muito inteligente, né, muito sábio, não é somente inteligente, muito sábio, está absorvendo, está assimilando aquilo. Né? E agora, esse pai de travessão, né, o Samônio vai dar aquele checkmate do Gamaliel. Vai falar uma coisa bem simples, mas o Gamaliel, dentro do seu raciocínio, né, vai compreender o que Samônio falou. Né? Porque o que Samônio falou é muito forte. Porque quando nós estamos todos muito bem, tudo tranquilo, nenhum problema na família, nenhum problema no trabalho, nenhum problema financeiro, nós agimos sem muitas preocupações justamente com os outros. Né? Essa é a grande realidade. Mas quando nós estamos em certas situações, né, que estamos passando por problemas sérios, né, nós nos preocupamos, logicamente, em pedir e aceitar ajuda, mas também passamos a compreender os outros. Né? E o Samônio vai dar uma cutucada no Gamaliel muito forte. O Gamaliel vai compreender na hora o que ele está falando. Bom, é isso aí, tá? Vamos lá? Então, nós estamos no capítulo 7 do livro Paulo Estevam, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Canto Xavier. Estamos no parágrafo, na página 118 no livro novo, na 130 no livro antigo, no parágrafo que começa assim: é justo, retrucou Samônio, inspirado. Por enquanto, não estás precisando de um Salvador. Eis porque o Cristo afirmava que viera para os doentes e para os aflitos. Aí Gamaliel já tinha visto antes como ele errara ao
né, mandar muita gente lá para o Vale dos Imundos. Quer dizer, até então ele não tinha notado isso. E quando ele fala que o Cristo viera para os doentes, para os aflitos, quer dizer, quando a gente comete um erro, mesmo com o atenuante de não saber o que está fazendo, foi o que aconteceu com o Gamaliel, ele agora que acordou, para ver que ele tinha cometido grandes erros a esse respeito, né? Nós, de alguma forma, estamos, né, juntos dentro desse meio aí, inclusos entre os doentes e os aflitos. Passando, puxa vida, eu errei, uma aflição aí. Então, Gamaliel sente nesse momento, sente muito. E vamos lá, o que é que ele vai falar? Gamaliel compreendeu o alcance dessas palavras que davam para meditar uma vida inteira. Sentiu os olhos úmidos, a observação de Samônio penetrar-lhe fundo o coração sensível de homem justo. Percebendo, todavia, que necessitava de prudência para não confundir os sentimentos do povo, atenta ao cargo oficial que ocupava, esboçou um manso sorriso para o interlocutor. Bateu-lhe levemente no ombro e, com acento de fraternal sinceridade, acentuou: talvez tenha razão, estudarei o teu Cristo. Olha só que situação que o Gamaliel se colocou, vendo aquilo tudo que ele pegou ali, né? Ele não podia encarar uma luta. Ele não está mais com idade de sair, né? Nós estamos vendo que o Estevão vai ser apedrejado, daqui a pouco outros vão ser presos, uma confusão tremenda, por causa dessas novas ideias. E Gamaliel realmente não se sentiu o suficientemente forte e preparado para, né, fazer isso aí, né? Por isso que ele está tendo a prudência, né? Calma. Ele também, como um dos sábios do povo, não podia também chegar a qualquer ideia sem antes estudar, né? Mas ele já está convencido que realmente, né, isso aí faltou ao judaísmo. O grande, o que ele fala um pouco antes, né, que foi onde o judaísmo realmente não se acertou, né? Foi um grande erro do judaísmo. Está escrito lá em Moisés, está escrito lá para ajudar o próximo, amparar a viúva, amparar a órfão, amparar, como é que fala, estrangeiro, amar ao próximo como a si mesmo, também está escrito lá em Levítico, mas ninguém compreendeu a profundidade disso. Ele agora está compreendendo. Alguém quer falar? Vamos embora, Elisa. Vamos lá. E lembrando o pouco tempo de que dispunha, recomendou ao amigo a Simão, despedindo-se num abraço para acompanhar o apóstolo de Cafarnaum às últimas dependências. Antes de se retirar, o sábio rabino felicitou os companheiros de Jesus pela obra que realizavam na cidade e, compreendendo a delicadeza de sua missão num ambiente por vezes tão hostil, aconselhou a Pedro não esquecer, na Igreja do Caminho, todas as práticas exteriores do judaísmo. Seria justo, a seu ver, que se cuidasse da circuncisão de todos os que lhe batessem à porta, que evitassem as viandas impuras, que não olvidassem o templo e seus princípios. Gamaliel sabia que os galileus não seriam isentos de perseguição, ainda mais se tratando de uma organização iniciada por alguém que fora condenado à morte pelo Sinédrio. Com aqueles conselhos, visava aparar os golpes da violência que cedo ou tarde haveriam de chegar. O Gamaliel é aquela história, né? Ele falou aí, né? Eu conheço meu povo, né? Sei o que eles vão fazer, né? E seria
dentro de um modo mais prático possível, isso aí que eles deveriam fazer. Mas só um deles que vai seguir isso aí. Eles não vão seguir. Eles vão seguir o Cristo. Isso aí que vai ser, né, muito bonito mesmo da parte deles. Eles já fugiram uma vez, né? Quando Cristo foi crucificado. Dessa vez eles não vão fugir. Eles vão dar seu testemunho. Tá? E nós já sabemos o que aconteceu daí para frente, mas vamos lá. Quem quiser falar. Pedro, João e Tiago agradeceram sensibilizados à carinhosa admoestação. E o velho doutor regressou ao lar, profundamente impressionado com as lições do dia, levando consigo os apontamentos de Mateus, que se pôs a ler imediatamente. Curioso, né? Ou interessado, não sei. Não, é aquele negócio, a mente dele era, né, privilegiada, estava acima, né? Já estava suficientemente, a mente já estava aberta para isso aí. E ele compreendeu, né? Que realmente ali estava a chave de algumas coisas que talvez tenha passou desapercebido. E agora ele enxergava, né? Agora ele enxergou, não teve dificuldade. Tipo Estevão, né? Estevão também, quando viu, opa, é por aqui, né? Mas agora nós vamos ler esse parágrafozinho que vem. Agora tem uma coisa muito interessante. Vamos lá. Mais 2 dias decorreram e as perseguições, capitaneadas por Saulo de Tarso, começaram a sacudir Jerusalém em todos os setores das suas atividades religiosas. Bom, quando começou a sacudir, nós vamos ver lá na frente que fugiu muita gente, né? Ele vai se encontrar com Áquila e Prisca, né? O casal lá no deserto de Dan, no oásis de Dan, e vai saber que muita gente fugiu quando começou as perseguições. Então, Saulo começou o trabalho do Paulo ainda como Saulo. Isso é que é interessante. Porque quando ele bota os cristãos para... Né? O que é que os cristãos vão fazer? Vão começar a pregar em outros lugares. Como eles agiram de uma forma já um pouco diferente, chamavam a atenção também. Quer dizer, o trabalho de Paulo, quem começou foi Saulo. Tá aí. Né? Já começou a expandir o cristianismo por aí. Oséias Marcos. Alguém fala alguma coisa? Não, alguém quer falar alguma coisa? Oséias Marcos e Samuel Natan foram presos sem nota de culpa, a fim de responderem a rigoroso inquérito. Os cooperadores do movimento organizaram longas nominatas dos israelitas mais destacados que frequentavam as reuniões da Igreja do Caminho. O moço de Tarso determinara que se abrisse inquérito geral. Entretanto, como desejava dar uma demonstração de desassombro aos adversários, julgou que deveria iniciar as prisões de maior importância depois do encarceramento de Oséias e Samuel no reduto mesmo dos galileus obscuros que haviam ousado afrontar a sua autoridade. Alguém está levado? Quem é Oséias, Marcos, Samuel, Natan? Aqueles que acreditaram na ideia e no outro dia doaram parte de seus bens e tal e foram viver junto aos cristãos, judeus, né? Os dois judeus, que eram ricos, né? E o Saulo aproveitou deles para dar um exemplo a outros judeus que tivessem com a mesma ideia, né? E prender eles lá dentro da casa do caminho, né? Para chamar mais atenção. Foi pela manhã. Dá testemunho já, né? Foi pela manhã de um dia muito claro que o futuro rabino, cercado de alguns companheiros e soldados, bateu à porta da casa humilde, fazendo grande alarde dos fins de sua visita insidiosa. Simão Pedro, em pessoa,
foi atendê-lo com grande serenidade nos olhos. Indisfarçável pavor estabeleceu-se entre os mais tímidos, porquanto 2 jovens que acompanhavam o apóstolo se incumbiram de correr ao interior e espalhar a notícia. És tu, Simão Pedro, antigo pescador de Cafarnaum? Perguntou Saulo com certa ironia. Eu mesmo, respondeu com firmeza. Estás Cabra preso. bom, hein? Cabra bom. Eu. Vamos lá. Estás preso, obtemperou o chefe da expedição num gesto de triunfo. E mandando que 2 dos companheiros se adiantassem, ordenou que fosse o apóstolo algemado incontinente. Pedro não opôs a mínima resistência. Impressionado com o temperamento pacífico que os continuadores do Nazareno testemunhavam sempre, Saulo objetou com escárnio. O mestre do caminho deve ter sido um alto modelo de inércia e covardia. Ainda não encontrei qualquer indício de dignidade nos seus discípulos, cujas faculdades de reação parecem mortas. Ele queria, de qualquer maneira, ter motivos bastante para... Dobrar o castigo. Exatamente. Queria que alguém reagisse. Eu queria que alguém reagisse. Desse um supapo logo nele lá, para aí já arrancava a mão. Tem uma história, não sei se vocês viram Irmão X, eu acho que é. Jesus está em determinado lugar e chega um soldado romano. Quer dizer que você é o mestre, o grande mestre dos nazarenos, Galileu. Ele Jesus ficou olhando, né? Ele, eu quero saber onde fica o céu e onde fica o inferno. Jesus continuou olhando para ele. Passado um instante, estou te perguntando, onde fica o céu, onde fica o inferno? E Jesus olhando para ele. Ele não resistiu, puxou da espada. Quando ele puxou da espada, Jesus falou para ele, aí começa o inferno. Aí ele tomou um susto, voltou a espada para dentro da bainha, Jesus, e aí começa o céu. Quer dizer, Pedro aprendeu a lição. Esses discípulos de Jesus, apesar de ter dado uma vacilada, aprenderam a lição. Resta nós, que estamos falando isso tudo aí, aprender a lição. Ou liçãozinha difícil, né? A gente adora puxar a espada. É melhor puxar a espada. É o que o Saulo quer também. Né? Por quê? Quer alimentar aquele desejo. E quando nós puxamos a espada, que nós queremos a briga, a confusão, é que nós precisamos daquele alimento ainda. Está assim, é tipo uma ferida que não cicatriza. Nós precisamos toda hora cutucar. Nós não aceitamos botar ali um gás, não. Um remédiozinho para... Não. Nós puxamos a espada. Enquanto o mundo puxar a espada, é isso aí que nós estamos vendo. Quando nós, não é o mundo, nós pararmos, né, e colocar a espada na bainha, né, guardar a espada, o mundo muda. É aquela coisa que a gente traz, tipo, enraizada mesmo, de que a gente tem que reagir. Se não é reagir, você é um bobo. Né? Aqui está bem aqui, como é que ele falou? Quero ler exatamente o que ele falou. Qualquer indício de dignidade nos seus discípulos. Não encontrei qualquer indício de dignidade nos seus discípulos. Que o mestre teria sido um modelo de inércia. Então, a gente sempre fica esperando. Isso aqui se perpetuou por séculos e séculos e séculos, né? Porque a gente continua até hoje esperando que as pessoas reajam às coisas. E as pessoas reagem. Isso que é mais impressionante. As pessoas continuam tirando a espada da bainha.
Aquela história, eu não vou levar nunca desaforo para casa. Tem que resolver agora. Isso. E a gente falou sobre isso na quarta-feira. E a precipitação do resolver agora é que a gente age mal, né? A gente leva as coisas a ferro e fogo. Porque quando a gente pensa mais antes de realizar a ação, a gente age com mais equilíbrio. As nossas ações são mais harmônicas, né? Nos trazem mais paz, mais tranquilidade. E quando a gente age no impulso, sem pensar, a gente só faz bobagem. E depois a gente amarga aquela respiração cansada, aquela cabeça atormentada, aquela situação horrível que chega a doer na boca do estômago, por causa dessa coisa da gente de ser intempestivo e querer resolver tudo assim, rápido e rasteiro. É por isso que diz que o orgulho é o pior câncer que pode existir na vida de um ser humano. Uma ferida que não cicatriza, o orgulho. Exatamente. Né? Exatamente. E o pior é que nós sabemos disso. E o pior é que nós sabemos disso. O orgulho é aquela ferida que está sempre purgando. Né? Não consegue cicatrizar, porque ele não deixa. Ele está sempre arrancando a casca. Consuelo e prima, não quer dar o testemunho também, não? Porque nós já ouvimos 2. Ué, eu estou repetindo o que a gente já falou quarta-feira. Estou brincando. Eu estou até calado. Eu estou até calado. Eu não sou orgulhosa, eu sou muito até humilde. Me convenceu. Tu é humilde, pode falar que é humilde, já tá bom. Humildinha é essa. Humildinha é ótimo. A Fran é aquela que sobe a escada, que sobe a escada do centro com a, né, com a bola da blusa, da torcida. Teatro da Sexta-feira Santa. Irmã, isso. Boa noite, irmã. Então, humildinha. Eu sou extremamente reativa. Ainda faltam pelo menos umas 1000 encarnações aí para mim, porque eu sou extremamente reativa. Eu reconheço isso. Mas Pedro também era, hein? Foi uma encarnação só. Então te prepara. A qualquer momento tu vai ver que você não é mais tão reativa. Tá bom. Tem uma esperança. Tem uma esperança para mim, né? Por isso que eu escrevi grande, bem grande, está escrito enorme aqui na minha frente. Devemos pensar com ordem, que a gente leu. Acho que foi no Mundo Maior que a gente leu isso, ou foi nesse livro aqui? E eu escrevi enorme aqui na minha frente, porque eu cheguei à conclusão de que quando a gente pensa com ordem, a gente age com equilíbrio. Quando a gente não pensa com ordem, a gente só faz coisa errada. Então, botei bem grande. Pensa, já faz. Falta ordem total, até para pensar, né? Nem pensa. Exatamente, até para pensar. Esse é que é o problema. Então, escreve um papel desse tamanho aqui que eu botei aqui na minha frente para eu ficar lendo o tempo todo. Não, tem que andar com ele na frente o tempo inteiro. Senta pouco tempo aí, né? Aí tem que ficar andando com ele para a cozinha, para o quarto, para o banheiro, para a rua, para o mercado, para o cinema. A Consuelo falou uma coisa que eu não falei porque, né, é o homem que está falando. Como a cozinha é sempre o caminho de toda dona de casa, frente na geladeira. É verdade, é verdade, é verdade. Eu não falei porque... Né? Hoje é tudo tão politicamente correto, viu, senhor Roberto? Cuidado. Exatamente. Pode ter que ter cuidado, senão é preconceito. Mas vamos falar de Pedro. No início, Pedro queria dar uns tapas em Levi, se lembra? Em Mateus? Né? Quando você chamou, ele não gostou, não. Depois, aquela mulher que estava com sangramento, né? O pessoal querendo tocar em Jesus, está Pedro lá. Daqui a pouco Jesus pergunta: Pedro, quem foi que me tocou? Ele quase que dá um berro. Sei lá, Senhor, sei lá.
A cena deve ter sido quase assim mesmo. Porque eles eram rudes demais. Depois arrancou a orelha do outro lá, né? O tal do Mike. Olha só quem era Pedro, gente. E melhorou porque a gente não melhora. Pedro não era mole, não, né? Pedro não era mole. Então, ele melhorou, nós também podemos melhorar, né? Com certeza. Viu, Consuelo? Segue o exemplo de Pedro. Estou tentando. Né? É isso, né? Receber lixo. Fala. Não, eu ia falar, olha o que Pedro respondeu. Inspiração, vamos lá. Recebendo em cheio tão acerba injúria, o ex-pescador respondeu serenamente: enganai-vos quando assim julgais. O discípulo do Evangelho é apenas inimigo do mal e, na sua tarefa, coloca o amor acima de todos os princípios. Além do mais, nós consideramos que todo julgo com Jesus é suave. Olha a profundidade disso aí. Né? O amor, acima de tudo, todo julgo, ou seja, o que eles estão passando aí, né? Eles estão passando por uma provação forte, mas é com Jesus, é suave. É uma provação onde eles estão esclarecidos, onde eles sabem que vão ter que dar o seu testemunho, vão dar seu momento, né? Vão ter que dar a sua contribuição. Aquilo que nós falamos também na semana passada sobre a questão que nós chamamos de provação. Os espíritos chamam de oportunidades, né? Os espíritos que estão acima de nós, né? Eles não acham que é uma prova, é uma oportunidade, né? De dar o seu testemunho a Jesus. Ou seja, com Jesus todo julgo é suave. Ou seja, o que eles estão passando ali é físico, é um corpo físico, é um espírito que ninguém consegue maltratar o espírito, só nós mesmos. Nós conseguimos maltratar o espírito, tá? Mas quanto aos outros, exterior só o físico. Tá? Então, quem está com a consciência tranquila, todo julgo com Jesus é suave. Vamos lá? O jovem Tarcense, detentor de tão alto poderio, não dissimulou o mal-estar que a resposta lhe causava, e apontando o continuador de Jesus, disse a um dos homens da escolta: Jonas, toma conta dele. E acentuou ironicamente as palavras, dirigindo-se aos demais com um gesto de desprezo para o apóstolo algemado, que o contemplava sereno, embora surpreendido. Não discutamos com esse homem. Esta gente do caminho está sempre cheia de raciocínios absurdos. É preciso não perder tempo com a cegueira da ignorância. Vamos até lá dentro. Prendamos os chefes. Os sequazes do carpinteiro hão de ser perseguidos até o fim. Duas coisinhas interessantes aí. Bastante, né? Raciocínios absurdos. Porque realmente é um choque. Naquela ideia de sentar aí novas ideias, é um choque para nós mesmos. Se pintar um maluco aí agora, ou vem aí que vier, a gente vai ter, nós vamos ter problemas. Até conseguir assimilar, ver que realmente o negócio é bom, né? Aí vamos falar a mesma coisa aqui. Não vamos perder tempo com a cegueira da ignorância. Quer dizer, para Saulo, o ignorante eram os outros, não eram ele. Né? Essa é a ignorância, como se a gente falar, a questão da luz, né? Ele estava satisfeito. Está que nem aquela historinha do peixinho vermelho do Emmanuel, né? Estava acostumado ali dentro daquele chafariz, né? Aquela aguinha, aquela comidinha lá, o solzinho, e não queriam ir para frente, não queriam melhorar. Tá? E a ideia aí, o evangelho é o peixinho vermelho, né? Que vai mundo afora, volta contando as novidades e todo mundo riu dele, né? Ele acabou indo embora de novo. Então, é por aí. Né? A ignorância é maior naqueles que se
né? Aprendem, ficam atrofiados às ideias. Mas é difícil a gente, né? Como diz o Marco Aurélio, morremos aos 30, deitamos aos 80, 90, etc. Né? Saulo está dando um exemplo aí, né? A ignorância é sempre o desconhecimento de uma ideia ou de uma causa, né? Uma coisa. E no ato, ele desconhecia o que ele estava combatendo. Ele estava combatendo uma coisa que ele julgava. A ignorância, na verdade, era muito mais dele, que ele não reconhecia, que ele estava combatendo uma coisa que ele não sabia o que era direito. E nem, é o peixinho gordo. Ele nem estava tentando ainda entender o que é. Mas essas respostinhas vão começar a minar ele por dentro. Uhum. Né? E essa lenda do peixinho vermelho é uma coisa interessante, que para sair o único buraco que tinha lá do chafariz, tinha um buraquinho pequenininho, tinha que fazer muito esforço, né? Uma dieta tipo assim, a porta é estreita, né? Para poder passar, para ir para fora, e lá fora ver as novidades. Olha só, uma lenda interessante, né? É tudo isso aí. O Saulo estava gordo, cheio daqueles conceitos judaicos, do judaísmo, fechado naquilo. Estava bem alimentado, estava feliz. É isso aí? Uhum. Vamos lá? Alguém quer falar, não? Ninguém está gordinho aí, não. Está todo mundo magrinho para passar por aquele buraquinho, né? Resoluto, tomou a dianteira, penetrando ousadamente em busca dos apartamentos mais íntimos, de porta em porta. Encontrava mendigos que o fitavam, tomados de espanto e amargura. O quadro vivo de tanta miséria abrigada enchia-o de admiração, mas esforçava-se por não perder a infibratura implacável, de maneira a executar seus projetos nos menores detalhes. Olha aí, de novo. Hein? Olha aí o balanço dele de novo. Balança. E no fundo, ele sabe que aquilo é o correto. É de novo que nós falamos no início, que o Gamaliel falou, o judaísmo esqueceu disso. Esse trabalho aí. E está lá nas leis. E como ele era um grande conhecedor da lei, né, o Saulo, ele está balançando, não está conseguindo ainda fazer a conexão, né? A tal famosa conexão. Tá? É isso que ele está mas está balançando. Vamos lá? Ao lado da enfermaria de mais vastas proporções, encontrou o filho de Zebedeu, que lhe ouviu a voz de prisão sem alterar a serenidade fisionômica. Sentindo as mãos grosseiras do soldado que lhe aplicava as algemas, João ergueu os olhos ao alto e murmurou simplesmente: encomendo-me ao Cristo. É isso? Estou nas mãos do Cristo. Como o próprio Saulo vai falar depois, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. É isso, encomenda o meu Cristo. Tá? E o Cristo sabe o que é melhor para qualquer um de nós. O chefe da caravana olhou-o com profundo desprezo e exclamou altivamente para os companheiros: faltam 2 dos mais suspeitos. Procuremos-los. Referia-se a Filipe e Tiago, na qualidade de discípulos diretos do Messias Nazareno. Mais alguns passos, e o primeiro foi encontrado facilmente. Filipe deixou-se algemar sem um protesto. Suas filhas o rodeavam aflitas e chorosas. Coragem, filhas, disse ele sem temor. Acaso seríamos superiores a Jesus, que foi perseguido e crucificado pelos homens?
Dá para pensar um pouquinho nisso aí? Hã? Dá para pensar um pouquinho nisso aí? Um pouquinho não, dá para Toda pensar. toda vez que acontece algo conosco, tal, que a gente fica meio revoltado, chateado, né? O Felipe aqui na boa. Será que nós somos superiores a Jesus? Né? Que foi perseguido, crucificado, sem débito algum, sem ter feito nada de mal durante toda a encarnação. Só o bem. Diferente de nós. Eu estou até agora procurando o bem. Só fiz o mal que eu fiz. Bem, isso dá para pensar bem, viu? Dá para pensar bem. É O que o senhor acha, senhor Roberto? Hein? Eu nem achar, eu acho, Afrânio. Nem achar, eu consigo achar. Dá para refletir uma vida inteira. Isso. Eu nem consigo achar. Eu acho que... Eu não acho nada. Porque é a realidade, cara. A consciência me chama a entender que é a realidade. Então, eu não acho que eu vou achar o quê? Achismos não vai levar a nada, não vai levar a resultado nenhum. Meninas, querem falar alguma coisa? As duas estão muito caladas hoje, viu? Acho que elas estão procurando. A Consuelo está pensando no Pedro, lá, o que o Pedro fez para se melhorar tanto. Eu vou chegar lá, pode deixar. Mas não vai ser só nessa encarnação, não. Você pode esquecer que não vai ser uma encarnação, nem duas, nem três, nem quatro, não. Eu ainda tenho que vir aí mais pelo menos umas 150 vezes. Nossa! Do jeito que eu sou, eu me conheço. Sou fogo. Eu tento. Eu sei que eu estou errada. Eu já estou melhor porque eu sei que eu estou errada. Eu tento, mas eu não consigo. Não consigo. Pedro levou muitos anos fazendo aquela frasezinha. Está nervoso? Vai pescar. Eu não tenho que pescar, seu Roberto. Eu tenho ainda mais esse problema. Entendeu? Ele já sabia pescar. Eu ainda tenho que... Mas não precisa ser só peixe que ele vai pescar. Ele pode pescar outras coisas. Exatamente. Pescar sabedoria, conhecimento, coragem. Tem tanta coisa para a gente pescar. Paciência. Basta ter paciência, ter tranquilidade. Não ficar nervoso. Gente, eu não ouvi a voz da Mildinha. Desculpa, Humildinha. Ouvi a voz... Humildinha, agora vai ser... né, primo? Humildinha, da onde você tirou esse humildinho? Humildinho, eu sou humildinho. Vai virar apelido daqui para frente. Cadê a humildinha? A Lourdes velha é humildinha. A Lourdinha humildinha? Mas essa frase do Felipe nos faz refletir. A Aninha não deixou falar, não. Pois é, a Aninha não deixou. Deixou ela refletir, não. Não, ela não quer pensar com ordem, não. Não. Mas nos faz refletir que um problema de nada que cruza o nosso caminho, a gente entra em desespero. A gente fica achando que a gente não é capaz, né? E nem pensa que o Cristo passou 1000 vezes mais e não perdeu aquela fé, né? Não perdeu a confiança em Deus, né? Que eu encomendo-me ao Cristo. Nós deveríamos, em todos os momentos, nos encomendar a Cristo, para que a gente pudesse estar melhorando. Mas é bem difícil. Como disse a Consuelo, daqui a alguns anos a gente consegue e aprende. Você deixa ser humildinha e ser humilde. 150 encarnações. Olha quantos séculos vão passar, meu Deus do céu. Eu fico preocupada com isso. Ouves Clemente? Perguntou Saulo irritado a um dos amigos mais cotados. Não se percebe outra coisa a não ser referências ao estranho nazareno. Ouve Clemente, né? Clemente é um amigo. O primeiro
falou em jugo do Cristo. O segundo encomendou-se ao Cristo. Este à luz da superioridade do Cristo. Aonde iremos? Após desabafar a cólera, em termos ásperos, rematava com o estribilho constante. Havemos de ir até o fim. Seguros os 3 prisioneiros, faltava o filho de Alfio. Alguém se lembrou de procurá-lo no tosco biombo que ocupava. Com efeito, lá o acharam ajoelhado, tendo diante dos olhos um rolo de pergaminhos em que se encontrava a lei de Moisés. Via-se-lhe a palidez mármore do rosto, quando Saulo se aproximou ríspido. Que é isso? Há aqui alguém que cuide da lei? O irmão de Levi levantou os olhos transbordantes de sincero receio e explicou humilde. Senhor, jamais esqueci a lei de nossos pais. Meus avós ensinaram-me a receber de joelhos as luzes do profeta santo. Olha só que coisa interessante. Ele livrou-se. Ele teve receio de ser preso. Os outros 3 não. Porque ele ainda estava muito, nós vamos ver lá na frente, muito ainda apegado ao judaísmo. E ele, de uma certa forma, nesse momento aí, ele teve razão. Porque se ele também é preso, quem ia ficar no comando da Casa do Caminho? Tinha que ficar alguém. Tá? E foi ele. E durante muito tempo, ele ficou na frente da Casa do Caminho. Lá na frente, no meu livro, é página 289, quando Saulo volta e tal, vai encontrar com ele na Casa do Caminho, ele vê a Casa do Caminho toda modificada. Paulo, aliás, desculpa, Paulo, não é mais Saulo, é Paulo. Porque, devido à pressão externa, ele teve que transformar a Casa do Caminho quase numa sinagoga. Já estava mais judaísmo do que evangelho, pouco se falava de evangelho. Mas ele fez isso para suportar a tal pressão. Mas, no final, nada disso deu certo, né? Que ele também foi levado lá na torre mais alta do templo, né? E decapitado, né? Mas ele segurou a onda durante muito tempo. Ele teve o seu papel. Teve o seu papel nisso aí. Fala, Elisa. Você ia falar? Eu te falei, no final ele também morreu. Deu um spoiler. Depois, arrancaram a cabecinha dele lá do alto da torre mais alta lá do templo. Fala. Eu acho que para hoje deveria ser muito mais fácil para nós, principalmente os espíritas, compreenderem todo esse lado do bem, fazer o bem, a modificação interna, porque, afinal de contas, não existe soldado romano nenhum nos prendendo, né? Então, acho que para a gente seria bem mais fácil do que para eles. E pelo que eu estou vendo aqui, é o contrário, né? Tem um soldado que não é romano que está prendendo a gente. Ou talvez tenha sido romano. Não sei. Nós somos os soldados romanos. Pois é. Nós somos. Nós. Aí nós ainda. Né? Essa questão dessa cultura ocidental, que nós estamos há milênios, nos acompanha. Isso aí, né? É aquele negócio. A gente tem que ir se livrando aos poucos disso aí. Entrar na Mas cultura... somos nós nos arrastando para a própria prisão. Sim, nós somos os próprios soldados. Isso. Deveria ser mais fácil agora, né? E assim mesmo não é. Não, olha só, Lourdinha, hoje eu pensei numa coisa, antes de vocês entrarem, quando a Elisa foi fazer a peça, uma prima minha desencarnou ontem, e eu, pedi por ela, eu vou até pedir de novo, Maria Helena Loyola Aragão, e alguns anos atrás ela teve um probleminha, ela estava sonhando com um irmão dela, primo meu também desencarnado, e ligou para mim, eu conversei com ela,
ela acabou, a partir daquele dia, né, se tornou espírita. Passou, né, assim, não sei se ela muito praticante, mas ela se tornou até postar mensagem do Chico, um monte de coisa eu vi, eu achei legal aquilo de parte dela. Muito bem, ela desencarnou ontem. Aí eu pergunto, se isso deve ter acontecido há 5, 6 anos atrás, essa conversa nossa. Acho que até menos, foi isso tudo não, 4 anos atrás, agora que eu me lembrei, 4 anos atrás. Bom, eu pergunto, como terá sido agora a entrada dela no plano espiritual, com o que ela já pegou da doutrina espírita, do espiritismo? Acho que deve ser bem diferente de quem não pegou nada. Tá? E nós estamos pegando. Nós soldados romanos estamos aprendendo. Né? Isso vai nos ajudar muito no futuro. Vai ser uma bagagem maravilhosa que nós estamos, né, carregando já é nossa. Isso ninguém tira da gente. E hoje eu pensei nisso, porque eu pensei, puxa vida, do jeito que eu vi ela animada com a doutrina, né, eu tenho certeza que vai ajudar demais essa passagem. Tá? Nós não estamos aqui justamente por isso, para aprender a sermos espíritos, mesmo no mundo da carne, né? Mas você não acha que mesmo quem não é espírita e não tem nenhuma visão de Chico Xavier, porque é o que eu sempre falo, 1% do mundo, né, gente? E assim mesmo já é muita coisa. Eu acho que é mais fácil durante o desencarne pelas suas ações e não pelas suas crenças, mesmo que seja uma crença espírita. Não, Mas eu não estou falando de crença, ô Consuelo. Olha só, você saber que a vida continua é uma coisa, mas aquele irmão nosso que pensa que vai morrer e vai ficar deitado, não é isso? Está entendendo? Não é crença, é o que você aprendeu. a gente pensa É sobre diferente. isso, né? Não tem ainda uma ideia. Tem muita gente que você pergunta assim, o que você acha que acontece com você quando você morrer? A resposta não sei. Não, é Não isso tenho aí a que eu estou menor ideia. falando, porque É, não é não questão de sei. crença, não. Pode ser católico, pode ser seja o que for, É. mas tem essa ideia aí, isso que eu estou falando, tem a ideia. Eu estou falando que é porque no nosso caso, é espiritismo. Né? Mas tem a ideia, é isso que vai ajudar muito. Tanto que os espíritos querem isso, que a gente aprenda alguma coisa para não dar tanto trabalho quando desencarnar. Não é questão de ser espírita, ser católico, ser umbandista, nada disso, não. É a questão daquilo que nós falamos aqui ainda há pouco. Nós estamos estamos enchendo nossa bagagezinha. Né? Devia ser uma bolsinha daquelas que mulher usa assim para botar moedinha. Hoje já deve ser aquela pochete, né, que bota aqui assim, né? Nós já temos uma pochete. E isso ajuda, vai nos ajudar no desencarne. Com certeza. A questão é a espírita, não tem nada a ver isso. Tá bom? Não tem nada a ver. Tá certo. A atitude de Tiago não trazia fingimento, consagrando o máximo respeito ao libertador de Israel, sempre ouvira dizer que seus livros sagrados estavam tocados de virtude santa. Na expectativa do cárcere, atemorizara-se com o perigo iminente. Não pudera compreender maiormente, como os outros companheiros, o sentido divino e oculto das lições do Evangelho. O sacrifício inspirava-lhe indisfarçáveis temores. Afinal, pensava ele na compreensão parcial do Cristo, quem ficaria para superintender as obras começadas? O Mestre expirara na cruz e, naquele instante, os apóstolos de Jerusalém eram presos. Precisava defender-se com os meios possíveis ao seu alcance. Imaginou recorrer às virtudes sobrenaturais da lei de Moisés, de acordo com as velhas crenças. Genuflexo, esperara os verdugos que se aproximavam. Bom, o que faz ele? O medo, né, se utiliza das leis. Né, que se eles foram presos porque estavam rebeldes às leis antigas, né, às leis de Moisés,
Ele pensou, alguém tem que ficar aqui, eu vou cuidar das leis, aqui também, das leis de Moisés. Por medo, ele fez uma coisa correta, né? Às vezes acontece isso com a gente também, né? A gente com medo acerta, né? Mas ele não compreendeu ainda. Ele só vai compreender mesmo isso lá na... Tá? Paulo, com ele, tinha uma intriga. No finalzinho lá deles dois já, né? Eles vão se entender. Paulo vai entendê-lo. Ele já tinha compreendido Paulo. Você já tinha compreendido o Evangelho. Mas aí já estava todo mundo já na... Como é que se fala assim? Na bola da vez, né? Já estavam os seus últimos tempos, né? Os últimos meses ou anos. E cada um foi executado de uma forma. Mas o mais importante foi isso. A mensagem está aí. Nós estamos aqui hoje graças a isso, estudando a mensagem. Vamos lá? Em face da atitude imprevista de Tiago, Saulo de Tarso estava atônito. Só os espíritos profundamente aferrados ao judaísmo liam de joelhos os ensinamentos de Moisés. Até hoje, só quem lê de joelhos os ensinamentos de Moisés são os ortodoxos, aqueles que seguem à risca o que está escrito lá, onde Paulo depois combate. A letra mata, o espírito vivifica. Tá? Ele aqui estava agindo que nenhum judeu ortodoxo, bem aferrado à lei, né? Em sã consciência, não poderia ordenar a prisão daquele homem. O argumento que justificava sua tarefa perante as autoridades políticas e religiosas de Jerusalém era o combate aos inimigos das tradições. Mas não sois amigo do carpinteiro? O jogo de palavras aí, vamos lá. Com invejável presença de espírito, o interpelado respondeu: não me consta que a lei nos impeça de ter amigos. Vamos lá, mais uma vez. Está na hora, continua. Vamos ver só isso aqui. Saulo perturbou-se, mas prosseguiu. Mas que escolheis? A lei ou o evangelho? Qual dos dois aceitais em primeiro lugar? A resposta. A lei é a primeira revelação divina, disse Tiago com inteligência. Não, entendeu? O jogo de palavras, né? Ele não descartou o evangelho, mas confirmou que realmente a primeira revelação são as leis mosaicas, né? Vamos só ler a resposta de Saulo de Tarso e vamos parar para essa resposta que o desconcertava, de alguma sorte o moço de Tarso refletiu um momento e acrescentou, dirigindo seus circunstantes: está bem, este homem fica em paz. Viu, gente? Vamos aprender esse jogo de palavras também? Não, vamos aprender a rezar ajoelhado e ler a Bíblia no Antigo Testamento. Viu? Alguma coisa a gente vai conseguir, né? Então, é isso aí, né? Nós estamos vendo os primeiros combates à mansão, à Casa do Caminho. Né? Vamos ver daqui a pouco o apedrejamento de Estevão. E a vida continuou. Só que ainda não apareceu aí uma pessoa. Sumiu lá em Corinto. Tá? Daqui a pouco ela aparece. Tá? Abigail. A história fica mais emocionante. Bom, uma boa noite para todos. Tá? Lembrando que segunda-feira é o Evangelho, quarta-feira é o Livro dos Espíritos e semana que vem No Mundo Maior na sexta. Ok? Alguém mais quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Alguém está de joelhos rezando? Eu não posso. Eu não posso ajoelhar. Eu também não posso. Pois é, seu Roberto e Elisa não estão. Se a gente ajoelhar, não levanta mais, né, seu Roberto? Exatamente.
E eu, se ficar de joelho, vocês não vão me encontrar. Então é melhor deixar. A Lourdinha humildinha. Rapaz, mas Eu ia ajoelhar. olha a sabedoria do Tiago aí, ó. Todo mundo. Não ficou só com o Tiago a sabedoria, não, viu? Rapaz, viu só? Viu O só? jogo de palavras, né, viu? Ela já aprendeu. Se ficar de joelhos, ninguém me verá. Olha só. A gente está preocupado, seu Roberto, que se a gente ajoelhar, não levanta mais. Consuelo tem que ajoelhar, viu, Consuelo? Não tem jeito, não. A Consuelo levanta, a Consuelo é atleta. Vocês são homens de pouca fé, gente. Jesus ajuda a levantar. Ajoelha acreditando que vai levantar depois. Homens de pouca fé. Nós somos homens bully. Homem bully. Homem bully. Então, tá vendo? A Consuelo também já fez também uma respostinha aí bem tipo Tiago, viu só? Ajoelhe que Jesus levanta. Ó. Exatamente. Estamos aprendendo aqui. Consuelo está se candidatando a Pedro, tá vendo? Tá. Hoje aqui no meu quadro, aqui está aparecendo ela ao lado da humildinha. Aqui, para mim, também está aparecendo a humildinha e a Tiaga. A Lourdinha humildinha. A Lourdinha humildinha. Tá bom.